Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira, rapaz. Chega amanhã, hein? Reforço no Vasco, vamos falar bastante sobre isso, vamos falar também sobre renovações contratuais, situação do Vasco para enfrentar o Montevidéu Wanderers, possível saída, projeto Richarlison, enfim, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. O Gigante da Colina está no mercado, Admar Lopes vem fazendo um trabalho aí diante de um cenário hostil financeiramente. A gente vai detalhar para vocês todas as situações de mercado, porque tem atacante colombiano com preço fixado e muito mais. Vídeo lotado de informações. Então você aí do outro lado, eu peço humildemente o seu like para dar aquela moral, correr ali nos comentários, deixar a sua opinião e, claro, você que está aí. Lembrando, não se esqueça, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, besudesportes.com.br, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Você clica ali e resolve a sua vida, beleza? Sem mais delongas, a gente vai falar bastante sobre Vasco nesse vídeo. Você daí, eu daqui, eu só peço humildemente o seu like. Se você não é inscrito, ó, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Você resolve toda a sua vida e também acompanha todas as informações do Vasco através do sininho de notificações ali embaixo. Beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Reforço chega amanhã. É isso mesmo. Outra, Richarlison. Vamos falar sobre o Richarlison aqui, porque temos que colocar aí todas as questões envolvendo o Richarlison. Puma Rodrigues de saída, movimentação interna no elenco pode indicar que o uruguaio pode sair. Vamos falar também sobre atacante colombiano. É isso mesmo, atacante colombiano está na França com preço fixado para o Vasco. E claro, renovação contratual e organização para o jogo contra o Montevidéu Wanderers. Então, antes de começar todas essas informações, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. E não se esqueça, né? Você tem que nos acompanhar aqui porque tem live ao vivo, tem muita coisa legal, não perca, tá? Bom, olha só, vamos falar aqui sobre reforço que chega amanhã no Vasco, é isso mesmo. O volante Thiago Mendes, que estava na mira de Atlético Mineiro, Fluminense, Santos e outros clubes do Brasil, fechou com o Vasco. Chega amanhã no Rio de Janeiro. O jogador estava livre após término contratual com o Raul Ryan e acerta com o Vasco. Thiago Mendes, revelado pelo Goiás, com excelente passagem pelo São Paulo, pelo Lyon e também agora, né, estava no mundo árabe, chega ao Gigante da Colina para reforçar o Cruz Maltino. E ó, a passagem pelo futebol francês ali, pelo Lille, pelo Lyon, foi muito boa do Thiago Mendes também, né? Então, é um jogador que chega credenciado por uma passagem que teve na Europa, né, diante de um momento que poderia ser até o seu ápice da carreira. Mas voltando ao Brasil, com muitos interessados, o Vasco, que teve essa oportunidade de mercado de fechar com o jogador em definitivo, né, um contrato aí ainda não divulgado oficialmente, mas entre 2 a 3 anos de contrato, o jogador vem chegando ao Cruz Maltino para reforçar a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz. Muitos jogadores de meio campo, principalmente volantes, né? Hugo Moura, Tietê, Jair, Matheus Carvalho, agora Thiago Mendes, Esforza, enfim, muitos jogadores nesse setor, né? Que é um setor importante para o técnico Fernando Diniz por conta da compactação do seu estilo e da sua ideologia, né? Saída de bola, otimização ali nos passes. Então, é um setor realmente que é muito utilizado pelo treinador, né? Os volantes, eles pisam na área e retornam para fazer cobertura de lateral e até mesmo a marcação no meio-campo. Então, boa contratação? Se eu fosse julgar aqui o Thiago Mendes, eu acho ele uma ótima contratação. Será uma excelente contratação se fisicamente estiver bem. Mas para mim, ótima contratação da diretoria do Vasco. Parabéns aí ao presidente Pedrinho e também ao Admar Lopes, fechando essa contratação para o Cruz Maltino. Bom, olha só, hein? Vamos falar sobre Richarlison aqui, mas vamos falar primeiro sobre atacante colombiano de 22 anos, o Andrés Gomes. Tem preço fixado para o empréstimo que o Vasco quer fazer com o jogador. O clube, o Rennes da França, colocou um valor cerca de 1 milhão de euros para emprestá-lo por uma temporada. Tá? Informação dos nossos amigos do NTV, lá do Léo. Então a gente observa, né, que além dessa contratação ser algo difícil, né, de forma definitiva, o empréstimo também
tem as suas pedras no caminho. O Andrés Gomes é um atacante de ponta, joga tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, é jovem, colombiano e tem aí um histórico, né, muito interessante lá no Milionários da Colômbia. Então, observando esse cenário, o Vasco esbarra, na minha opinião, não vai investir num empréstimo 1 milhão de euros. Eu acho que o Andrés Gomes vai ficar para depois, né? O Vasco já negocia com Alan Minda, né, o equatoriano, também muito jovem, está também aí próximo de acertar esse empréstimo do Cercle Bruges lá da Bélgica. E, claro, o Vasco mira o setor ofensivo. É um setor importante, tá? Porque nesse estilo de jogo do Diniz, o desafogo faz muita diferença. O Fluminense foi campeão da Libertadores com o Diniz assim, com o Arias sendo esse desafogo. Então eu não duvido nada que o Fernando Diniz fez um pedido para o Admar Lopes, mostrando o Arias, falando, olha, a gente precisa de um jogador desse daqui. Vou povoar o meio-campo, vou tocar a bola, quando eu precisar dessa escapada, ele tem que estar ali. Então o Vasco procura, você vê que tem uma particularidade, né? Ali no Equador e na Colômbia, países próximos, e diante desse cenário, né? Jogadores mais rápidos, mais velozes, a Colômbia e o Equador fazem muitos jogadores assim, rápidos e velozes. Então é muito do estilo do Diniz esse tipo de contratação. Olha, outra informação importante é o seguinte, tá? Vamos falar sobre o Richarlison aqui, porque o Vasco, com certeza, caso queira o Richarlison, que não faz parte mais dos planos do Tottenham, vai ter que se desprender financeiramente. O jogador tem mercado na Europa, não é uma contratação muito fácil, tem que ser um projeto muito, mas muito bem elaborado, tem que impulsionar o sócio-torcedor para ajudar nessa conta. Eu tenho certeza, e eu pergunto para você que está aqui no nosso vídeo, você, se o Vasco desse start em um projeto chamado Richarlison, você faria aí a adesão do seu plano de sócio? Mostra aqui, bota aqui nos comentários, mostra para a diretoria do Vasco que sim, deixa o seu like e coloca aqui nos comentários, né? Deixando seu like, você faz que o vídeo chegue até a eles. E nos comentários você coloca hashtag plano Richarlison, eu serei sócio caso o Richarlison chegue. Então tem que ser um projeto e nós aqui temos a responsabilidade de impulsioná-lo caso realmente ele possa acontecer. Então eu quero saber a sua opinião. É muito difícil, é uma engenharia financeira muito complicada. O Vasco não tem grana para manter salário do jogador, o Vasco não tem grana para contratar o jogador, seria por empréstimo, obviamente, que ele tem contrato até 2027, né? Junho de 2027 no Tottenham, e dificilmente o Vasco conseguiria uma aquisição. O jogador iria por empréstimo com, obviamente, seus vencimentos sendo arcados pelo Vasco, vencimentos muito altos, né? Não é nada muito fácil de fazer, não é uma movimentação muito fácil. Mas o Vasco tem milhões de torcedores, eu acredito que não seria impossível. Olha só, situação envolvendo possível saída, tá? O Vasco, o Fernando Diniz vem promovendo muito o Paulinho, lateral direito da base, lateral direito que foi da seleção sub-20, um dos destaques, né, da seleção brasileira sub-20. E isso indica que talvez o Puma esteja de saída. O Puma Rodrigues já observa que o Paulo Henrique é o lateral titular, não tem opção ali de ser o titular nesse início de segundo semestre, porque o Paulo Henrique vem jogando muita bola e a situação com o Puma Rodrigues fica cada vez mais distante. A sua titularidade, jogador que vem sendo convocado para a seleção uruguaia, deve buscar outros ares, já assinou isso, tem contrato até o final dessa temporada, e com essa inserção do Paulinho, né, que tá em boa fase, é um baita de um jogador da base, a gente começa a observar que o Puma vem perdendo mais e mais espaços, e não vai perder espaço, porque precisa desse espaço para estar na seleção uruguaia. Queria também saber a sua opinião. Bom, informação sobre renovação contratual de Léo Jardim, deve acontecer o anúncio a qualquer momento e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.